Hey, hello everybody. I hope you're all safe and in a good health. Okay? At home, of course. E aí, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, boa saúde, né? Seguros em casa. Okay, so we have the Good Friday, a Sexta Santa, and today I'd like to bring you a movie, to remind us about why Good Friday is important to our lives. E eu trouxe o filme aí para mostrar para vocês por que a Sexta Santa é importante para todas as nossas vidas, ok? Independentemente, né, de religião, cor, né, gosto e etc., houve efetivamente uma crucificação e depois uma ressurreição no domingo de Páscoa, né? Então, a dica de filme para o final de semana aí para vocês é nessa ETV, que é uma TV americana, cristã, e você pode baixar. Eu baixei o app, muito legal, né? Chama-se ETV. Deixa eu descer aqui um pouco para mostrar aqui o nome dela, né? Então, o nome da TV é Encourage TV, Encourage TV, né? E é ETV. Então, eu baixei o aplicativo, tem esse logo verdinho aqui, ó, na loja do seu smartphone ou do seu Android, tá bom? Ok, guys, today we're gonna have, o que vamos ter hoje? Além, naturalmente, de ver o trecho aí do filme Resurrection, que é o filme A Ressurreição, tá bom? Tá todo em inglês com legenda, é legal para você praticar. O link vai ficar, né, no canal, tá bom? No Learning Right, no vídeo, você vai ter o link, você clica lá e assiste. E quem puder, faça o download dessa Encourage TV, que é bem legal. Muito bem? Nosso tema, além do filme, além de mostrar aí a ressurreição, é o Present Perfect novamente. Então, de tempos em tempos, eu vou voltar nesse tempo verbal, mas já nós falamos nele. Ok, guys? So, let's get a watch. Vamos dar uma olhadinha? Vamos assistir? Bem interessante. Ok, pay attention. Ok? Então esse é o momento aí, né, que a tumba, né, tomb opens up, se abre, né, completamente aí, né, por ordem divina, e a ressurreição, né? Muito bem, então vamos ver quando o ator aí, esse centurião, ele usa o presente perfeito, ele vai conversar com pessoas seguidores de Cristo da ocasião, e ele faz uma pergunta, né, para esses seguidores. Então lá está no 16º minuto, né? Vamos lá, tá aqui, ó, pertinho. Aqui eles começam a conversa. Vamos assistir um pouquinho para cá. אני מצטער למסרה אותכם. This was the child at the execution. Leave us, please. Isaac. You are unarmed. Where is the body? We've heard only rumors. Aí ele pergunta, né? Onde está o corpo? Aí esse discípulo fala: We've heard only rumors. Nós ouvimos, presente perfeito. We have heard. Olha, a gente ouviu rumores, né? Tá vendo? Ouviu.
usando o tempo presente perfeito com a ideia de passado. Quando eles ouviram rumores? Não interessa o tempo. No presente perfeito, nós vamos já ver isso no template. O tempo, né, não é importante. O dia, a hora, o minuto que aconteceu, ou algum evento, alguma ação, tá bom? Então, para nós, é como se fosse um passado. Nós ouvimos rumores. Em inglês, nós temos ouvido rumores. Tá bom? É um grande problema, porque esse tempo verbal, ele não existe em português. E na hora que a gente está fazendo a construção de uma frase em inglês, traduzindo do português, porque a gente não fala, né, outra língua fluente a não ser português, não é assim? A gente pretende falar inglês fluente. Então, quando você faz a tradução, você naturalmente vai falar we heard. Você vai esquecer do have, tá bom? Que auxilia o presente perfeito. E isso é pelo fato de que o presente perfeito não existe em português. Ele só existe em inglês. Porém, é o tempo verbal mais usado na língua inglesa, eu diria, um dos mais usados, se não o mais usado. Tá bom? Porque a língua inglesa é uma língua impessoal, então eles pouco se interessam em saber quando a ação aconteceu, dia, hora ou minuto. Eles simplesmente dizem aconteceu, ouvimos rumores. E os exemplos já que nós vamos dar para vocês no template, ok? So, pay attention. Rumors. Tell me. Tell me. I was on duty there. I know. No, I was there at the tomb. What have you done with the body? Tá aí, gente. Então ele falou, né? I was there on the tomb, ou seja, eu estava em serviço lá na frente do túmulo, né? E o que vocês fizeram com o corpo? What have you done with the body? Tell me, né? O que vocês fizeram com o corpo? Ok? Então, o soldado aí está indignado, né? Dizem que na história depois ele vira um seguidor aí de Cristo, ele vira um cristão, né? Na época não havia divisão entre católicos e protestantes, tá bom? Então, cristão era todo aquele que professava fé em Cristo, né? De uma forma geral, tá bom? Acreditava em Deus e professava fé em Cristo Jesus. Então, esse centurião romano, quando ele se encontra, quando ele chega, ele fala um pouco de hebraico, né? O hebraico recorrente daquela época, e depois ele fala em inglês aí, né, como se fosse o romano, né, vamos dizer assim. Então é falado em inglês com o discípulo de Cristo que está aí respondendo para ele. Então o principal dessa história, gente, não é o fundo histórico dela, mas é falar para vocês sobre o present perfect, tá bom? Esse tempo verbal não existe em português, então é um grande dilema para nós usá-lo. Então, de tempos em tempos, eu vou frisar isso para vocês. Vamos dar uma olhada no template que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Então, present perfect, né? English present perfect sentences, né? Então, assim, parece presente simples, parece passado simples ou passado simples, porém, não é nem uma coisa e nem outra. E é um grande, né, question mark face, ou seja, uma grande dúvida, né, de interrogação nas nossas mentes, como isso funciona. Então, de tempos em tempos, nós vamos ver funcionando e de forma natural, mas, né, com bastante riqueza de explicações, você vai poder entender melhor como funciona o presente perfeito, ok? Então, o presente perfeito, a estrutura dele é o has ou have, como forma de auxiliar, né, a sentença, e o particípio passado dos verbos. Então, se o verbo da oração for go, que nós vamos ver aqui, o particípio dele é gone. Se o verbo for do, o particípio dele é done. Né, do, fazer, go, ir. Tá bom? Então, o centurião pergunta para o discípulo de Cristo e fala assim, what have you done with the body? O que você fez com o corpo? Traduzindo, é passado simples. Mas, se você pensasse, o que você fez com o corpo? O que você fez com qual coisa? Você iria falar, what did you do? Né? What did you do? Você usaria o did como auxiliar de passado simples, mas não é. Porque ele não diz o que vocês fizeram com o corpo, o que você fez com o corpo
no domingo de Páscoa. Ele não dá uma data, ele não dá um dia, ele não dá um minuto. Então, isso é a característica do presente perfeito. Tá bom? Para nós, volto a dizer, é um dilema. É um dilema grande estar falando e usar esse tempo verbal. Por isso requer, eu acho que eu já trouxe presente perfeito de uma outra explicação lá atrás, em outros vídeos, mas de tempos em tempos é bom lembrar, ok? A próxima frase é Jane has had a car accident. Então a Jane sofreu um acidente de carro. Quando? Não interessa o dia, a hora, o minuto, ela sofreu. Simplesmente pelo fato dela ter sofrido e não ter dado a data, é presente perfeito. O has auxilia he, she, it. E o have auxilia I, pronomes, you, we, you e they. Tá bom? Para alguns isso é um pouco confuso, para outros é bom porque está aprendendo e para outros é bem recordação, é bem tranquilo. Então, se você ainda não teve esse tempo verbal, se você ainda está com bastante dúvida, eu vou voltar nele muitas vezes, tá bom? É o 12º tempo verbal, é o 11º tempo verbal na língua inglesa. Para chegar lá, você já tem que ter passado pelo presente, pelo passado, pelo gerúndio, aí vai. Tá bom? Muito bem, gente. Próximo. I'm starving, I haven't eaten yet. Eu estou faminto ou faminta, ainda não comi. Quando eu ainda não comi? Pouco interessa o dia, a hora e a data. Ok? Vamos lá. John, your client has just called you. John, seu cliente acabou de te ligar. A gente fica calculando a hora que se desliga uma ligação para alguém no escritório, enfim? Não. Então você só pode usar o presente perfeito nessas expressões. Tá bom? Acabou de ligar, acabou de fazer, acabou de comer, acabou de sair. Não tem outra forma de usar, não tem outro tempo verbal, a não ser o presente perfeito. Have you gone to the gym recently? E aí, né? Tem ido na academia, né? Ultimamente? Recently? Tem ido na academia, né? Ultimamente, recentemente, né? Tá bom? I have never been to New York. Olha, eu nunca fui em Nova York. Quando você nunca foi em Nova York? Não interessa, você nunca foi em Nova York, eu nunca fui em Nova York, o outro nunca foi em Nova York. Então a única maneira de falar é presente perfeito, gente. Tá bom? Dá um nó na cabeça, eu sei disso, não é um tempo verbal simples em inglês, mas acreditem ou não, believe it or not, é o tempo verbal mais utilizado na língua inglesa. Você vai tomar um susto quando você, principalmente nesse filme, se você assistir a Ressurreição, quantas vezes eles usam o presente perfeito. Vamos lá? Have we met before? Então, alguém vai te apresentar uma pessoa no trabalho ou entre os amigos, você fica meio em dúvida e fala assim, a gente já não se conhece? Ao pé da letra, a gente já não tem se encontrado antes? Percebe que você não vai conseguir traduzir a frase. Então, presente perfeito, assim como o phrasal verbs, você memoriza a frase inteira. E aí, quando você precisar falar de novo, ela já sai pronta. Dá trabalho? Of course, yes. Claro que dá. But, ok? If you hard work, okay? If we are a hard worker, we can, achieve a master in English. Se a gente trabalhar, né, com bastante afinco, a gente chega onde nós queremos em inglês e em qualquer coisa que fazemos, tá bom, gente? Vamos lá. O brasileiro tem a característica da resiliência. Nós somos resilientes. Eu acho que mais do que americanos, britânicos, australianos, chineses, o brasileiro tem uma característica de ser resiliente em tudo que faz. Então, é isso aí. Somos resilientes, ok? Vamos lá. Have you heard about that? Você já ouviu isso? É o que o cara falou. We've heard some rumors, né? A gente ouviu. Então, você já ouviu isso? Você ouviu dizer isso? Você ouviu dizer aquilo? Tá vendo? Passado, mas não é passado. Guys, let's wait Jim for lunch. He hasn't arrived yet. Então, gente, vamos esperar o Jim pro almoço. Ele não chegou ainda. Tá vendo? Quando ele não chegou ainda, não importa. Presente perfeito. Tá bom? You know what? I've changed my mind. Você sabe, né? Eu mudei a minha forma de pensar. I've changed my mind. Okay, guys? So, in our today's Learning English with Movies, Friday morning, our topic today is Present Perfect. Ok? Nosso tópico hoje é presente perfeito. As frases agora sem tradução. Vamos volto a dizer várias vezes nele. Vou lançar aqui um outro tutorial só com frases no presente perfeito para você memorizar do seu dia a dia. Por exemplo, tive um dia cheio.
I have had a full day. I've had a full day. Tive um dia muito atarefado, né? Muito ocupado. I've had a busy day. Tá bom? I've had a busy day. Por quê? Porque o dia só termina com 24 horas. Se você está falando de 6 da tarde, o dia não acabou. Acabou o teu dia de trabalho, mas não acabou aquele dia em si, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta ou uma sexta. Ok? Dias normais de trabalho. Tá bom? Vamos lá? Sem tradução. Do filme, a frase do filme, What have you done with the body? Depois, Jane has had a car accident. I'm starving, I haven't eaten yet. John, your clients just called you. Have you gone to the gym recently? I've never been to New York. Have we met before? Have you heard about that? Guys, let's wait Jim for lunch. He hasn't arrived yet. You know what? I've changed my mind. Percebam que em alguns que não estão linkados, eu sempre estou linkando o pronome com o have. Então, fica I've ou you've, né? Se for o pronome you. Se for he, his, né? Ou she's had a car accident, ou she has had. She's had a car accident. Ela teve um acidente de carro ali em cima a frase. Tá bom? Você pode linkar. E isso acaba, às vezes, tornando o presente perfeito um pouco mais complexo para nós, porque a gente confunde com o S do verbo to be, por exemplo, quando está falando he, she ou it has done, has gone, etc. Tá bom? A diferença, gente, aproveitando o calor aqui da explicação, é que quando você está falando com o verbo to be, você fala assim, ó, he is sick, his sick, tem som de Z, ok? E não tem um particípio passado logo depois do S ou do has. Mas quando você está falando um particípio passado, fala assim, ó, ela tem estado doente, olha a diferença. She's sick, ela está doente. Ela tem estado doente essa semana. She has been sick this week. Ou she's been sick this week. Tá vendo? Então, depois do S, contrado com o pronome he, she, it, que é exatamente a contração do has, eu tenho um particípio passado. Então, a importância de você aprender estrutura em inglês. Aprendam isso, gente. Isso me levou anos para aprender o que eu estou mostrando para vocês. E quando eu aprendi, graças a Deus, né, I really mastered in English in a long time ago, né? Ou seja, eu consegui, né, entender inglês melhor, né, e obter, obviamente, uma formação para ser professor. Então, estrutura é tudo na língua inglesa. Em qualquer língua, mas na língua inglesa é 100%. Então, você precisa memorizar a estrutura, o tempo verbal que está nela e os verbos utilizados. A partir do momento que você memoriza a estrutura e começa a usar essa estrutura para falar, no começo vai ser meio robótico, né? I have never met, né? Vai ser meio robótico. Mas depois você se acostuma. I've never met John, né? Olha, nunca conheci, nunca encontrei o John. I've never met Pelé, nunca encontrei o Pelé pessoalmente, por exemplo, né? O famoso jogador de futebol aí, né? Conhecido mundialmente no Brasil. Ok, guys? Então, fica a nossa dica desse tutorial para hoje. Estrutura é tudo que você precisa prestar atenção em inglês. E você adquire estrutura através de fazer frases, ler, né, de preferência. Quando você estiver lendo um artigo, mesmo seja um headline, uma manchete de um jornal, procure enxergar a estrutura que está envolvido ali. Isso vai trazer para você uma informação extra na hora que você está estudando inglês, ok? And never give up. Nunca desista. Be strong. Sejam fortes, ok? So, I hope you enjoyed the video. We see each other on our video, Learning English with Music, Monday morning. See you all. Bye.